Sabe quando você deita a cabeça no travesseiro à noite, o silêncio da casa parece engolir os seus pensamentos, e a única coisa que você consegue ouvir é o barulho do seu próprio coração acelerado? Meu nome é Helena. Tenho 34 anos e sou casada com o Marcos há 7. Se você olhasse para nossa vida de fora, veria o retrato perfeito de um casamento feliz. Uma casa aconchegante, jantares em família aos domingos e aquela cumplicidade mansa de quem já se conhece pelo olhar. O Marcos sempre foi um homem bom, trabalhador, do tipo que move montanhas para me ver sorrir. Mas a verdade é que as maiores tempestades não começam com trovões. Elas começam com uma brisa leve, quase imperceptível. Às vezes, a gente acha que uma mentira boba é só um escudo protetor, mas, na verdade, ela é o primeiro tijolo de um muro que nos isola de quem mais amamos. Eu nunca me considerei uma pessoa desonesta. Sempre zerei pela transparência, mas o medo de falhar, o medo de decepcionar as pessoas que depositam toda a confiança em você, faz a gente tomar decisões desesperadas. No começo, eu pensei que estava apenas controlando uma situação, que resolveria tudo sozinha antes que alguém percebesse. Quanta ingenuidade! Você já sentiu aquela sensação sufocante de carregar um peso que não é seu, mas que você mesma se obrigou a carregar? Foi exatamente assim. O que começou com uma omissão pequena, um detalhe bobo que ocultei do Marcos para não gerar um conflito desnecessário, logo ganhou asas. Eu não percebi quando a linha tênue entre proteger quem eu amo e enganar quem eu amo sumiu debaixo dos meus pés. E o pior de tudo não era o medo de ser descoberta pelo meu marido, era o fato de que outra pessoa, alguém que eu respeitava profundamente, estava prestes a olhar bem no fundo da minha alma e enxergar a minha fraude. O amor não morre de uma hora para outra. Ele morre aos poucos, nos detalhes que a gente deixa de notar por causa da correria do dia a dia. Comigo e com Marcos, foi exatamente assim. Os nossos dias pareciam cópias uns dos outros. O despertador tocava no mesmo horário, o café da manhã era tomado no mesmo silêncio apressado, e os nossos diálogos tinham virado uma lista de tarefas domésticas. Você pagou a conta de luz? Precisamos ir ao mercado. Não esquece de pegar a chave reserva. Onde estava aquela paixão que fazia a gente conversar até de madrugada na calçada? Para piorar, o último ano tinha sido implacável com a gente. O Marcos tinha investido tudo o que tínhamos em um projeto profissional que acabou não dando certo. As contas começaram a acumular, e o peso de manter a casa caiu quase todo sobre os ombros dele. Ele andava estressado, de ombros caídos, com aquele olhar distante de quem carrega o mundo nas costas. E eu, tentando ser a esposa perfeita, guardava as minhas próprias angústias para mim. Eu não queria ser mais um problema na vida dele. O amor dele era calmo demais, seguro demais. E no meio desse silêncio todo, eu comecei a sufocar com os meus próprios medos. Foi aí que a oportunidade bateu à minha porta, mascarada de solução mágica. Uma proposta financeira que parecia resolver todos os nossos problemas de uma vez só, mas que envolvia um risco que o Marcos jamais aceitaria correr naquele momento de fragilidade. Em vez de sentar com ele e conversar, de dividir o fardo como duas pessoas que se amam devem fazer, a fraqueza falou mais alto. Olhando para aquele homem cansado dormindo ao meu lado na cama, eu pensei, vou resolver isso sozinha. Ele nunca vai precisar saber. Mas a verdade é que, quando você decide caminhar no escuro, o primeiro tropeço é inevitável. Dizem que o momento mais perigoso de uma mentira não é quando você a planeja, mas sim quando você percebe que ela funcionou. No meu desespero para aliviar a nossa situação financeira e provar que eu podia ser a salvadora do nosso lar, eu fui longe demais. Nós tínhamos uma reserva guardada, um dinheiro sagrado que pertencia à família, destinado ao futuro ou a uma emergência extrema. Sem o conhecimento do Marcos, eu peguei aquele valor e o apliquei em um negócio duvidoso que prometia retornos rápidos através de um conhecido. Eu tinha certeza absoluta de que daria certo, que eu recolocaria o dinheiro no lugar antes que ele sequer abrisse o extrato da conta bancária. Mas o castelo de cartas desmoronou em semanas. O dinheiro sumiu, o tal conhecido desapareceu, e eu me vi diante de um abismo. A reserva da nossa vida tinha virado fumaça. Poucos dias depois, o Marcos, com aquele brilho de esperança que eu não via há meses, me estendeu o celular.
Ele tinha encontrado uma oportunidade perfeita para quitar as nossas dívidas e precisava justamente daquela reserva. Meu coração parou. O suor frio escorreu pelo meu pescoço. Olhando fixamente nos olhos dele, a minha boca se abriu e a mentira saiu de forma fluida, quase teatral. Eu disse que o banco havia bloqueado o fundo por um erro burocrático e que levaria meses para liberar. Quando ele olhou nos meus olhos e acreditou na minha palavra, meu estômago embrulhou. Ele me abraçou, frustrado com o suposto banco, mas me confortando, dizendo que daríamos um jeito juntos. Aquele abraço me queimou como fogo. Eu tinha conseguido o que queria. Tempo. Eu tinha evitado a briga, a decepção imediata, a vergonha de admitir meu fracasso. Mas a que preço? Eu olhava para as minhas próprias mãos e elas pareciam sujas. A partir daquele segundo, cada sorriso do Marcos, cada gesto de carinho e cada palavra de confiança viraram torturas psicológicas diárias. Eu estava dormindo ao lado de um homem que me dava vida, enquanto eu alimentava um monstro que, mais cedo ou mais tarde, destruiria tudo que construímos. A tensão dentro de mim já era quase insuportável, mas o universo tem uma forma muito peculiar de nos forçar a encarar aquilo que tentamos esconder. Foi no final daquela mesma semana que o pai do Marcos, o seu Alberto, veio passar 15 dias na nossa casa. Ele estava reformando seu próprio apartamento no interior e precisava de um lugar para ficar na capital. Seu Alberto sempre foi uma figura imponente. Um homem do campo, de mãos calejadas pelo trabalho e com uma postura firme que impunha respeito imediato em qualquer ambiente. Meu sogro sempre foi um homem de poucas palavras, daqueles que leem a sua alma só pelo jeito que você segura a xícara de café. Ele não era de conversas jogadas fora, mas tinha uma percepção afiada, quase assustadora, sobre o comportamento humano. Logo no primeiro jantar, a presença dele mudou a energia da casa. Enquanto Marcos falava, ainda angustiado com os problemas financeiros e com o suposto problema burocrático do banco, eu tentava parecer natural, concordando com a cabeça e forçando um sorriso que não chegava aos meus olhos. Foi então que eu olhei para o canto da mesa. O seu Alberto não estava comendo. Ele estava com os talheres pousados, me observando em silêncio. Quando nossos olhares se cruzaram, um arrepio gelado subiu pela minha espinha. Não havia raiva nos olhos dele, mas sim uma seriedade profunda, uma avaliação silenciosa que me fez engolir em seco. Nos dias seguintes, aquela sensação de estar sendo vigiada só aumentou. Se eu desviava o olhar quando Marcos falava da conta bancária, o seu Alberto notava. Se a minha voz tremia de leve ao telefone, ele parava o que estava fazendo para escutar. Ele não tinha dito uma única palavra sobre o assunto, mas a intuição dele já tinha captado a rachadura na minha armadura. Eu sabia que o meu segredo não estava mais seguro, e o silêncio do meu sogro era mais aterrorizante do que qualquer acusação direta. A corda esticou até o limite numa tarde de sábado. O Marcos precisou sair para resolver um trabalho extra, deixando-me completamente sozinha em casa com o seu Alberto. O silêncio na sala era tão denso que o tic-tac do relógio da parede parecia uma contagem regressiva. Para tentar escapar do peso daquela presença, fui até a área de serviço inventar alguma tarefa. Foi quando ouvi os passos firmes dele se aproximando. Ele trazia nas mãos uma antiga caixinha de joias de madeira que pertencia à mãe do Marcos, uma relíquia de família que estava com a dobradiça quebrada há meses. Sem dizer nada, seu Alberto puxou uma cadeira, sentou-se perto de mim e começou a lixar a madeira com uma paciência cirúrgica. Eu tentava focar nas roupas, mas minhas mãos tremiam visivelmente. Depois de longos minutos de um silêncio sufocante, ele parou o movimento, olhou para a peça e disse, com aquela voz rouca e pausada: "Sabe, Helena, uma madeira bonita pode passar anos escondendo os cupins por dentro. Por fora, todo mundo elogia o brilho. Mas, por dentro, ela vai virando pó. E o pior é que a gente só descobre quando o móvel desaba de uma vez." Aquelas palavras entraram como facas no meu peito. Eu o paralisei. Ele deixou a lixa de lado, virou-se para mim e fixou seus olhos castanhos e profundos nos meus. Ele não gritou, não me ameaçou. Ele apenas colocou a verdade na mesa com a delicadeza de quem segura um espelho que eu não queria olhar. "Eu conheço o extrato daquela conta bancária, minha filha.
Eu ajudei o Marcos a abrir aquela reserva anos atrás. E eu sei muito bem que o banco não bloqueou nada. O chão sumiu debaixo dos meus pés. O ar me faltou, e as lágrimas que eu vinha engolindo há semanas finalmente transbordaram, lavando meu rosto com gosto amargo da mais pura vergonha. O choro que saiu do meu peito era um choro de dor, mas também de um alívio covarde. Eu estava desmascarada diante do homem que eu mais temia. Cobri o rosto com as mãos, esperando os gritos, o julgamento, a promessa de que ele contaria tudo ao Marcos e me expulsaria daquela família. Mas o que recebi foi o som do seu suspiro pesado e o toque de sua mão áspera, calejada pelo tempo, pousando de leve no meu ombro. Olha para mim, Helena, ele pediu, com uma suavidade que me desmontou por inteiro. Quando levantei os olhos, vi que o olhar do seu Alberto guardava uma melancolia antiga. Há 30 anos, eu fiz exatamente a mesma coisa. Comprei um pedaço de terra sem falar com a mãe do Marcos. Achei que seria o grande golpe de sorte da nossa vida. Perdi tudo. E, por medo de parecer fraco, por orgulho de não querer ver o olhar de decepção dela, eu menti. Sustentei aquela mentira por um ano inteiro, inventando desculpas, fingindo que estava tudo bem enquanto eu morria por dentro. Ele fez uma pausa, olhando para a caixinha de madeira em cima da mesa. Sabe o que destruiu o meu casamento naquela época? Não foi a perda do dinheiro. Foi o dia em que ela descobriu que o homem com quem ela dividia a cama era um estranho que mentia olhando nos olhos dela. A confiança, Helena, é como esse espelho. Depois que trinca, você até consegue colar, mas a imagem nunca mais reflete o que era antes. Uma família não quebra quando erra, minha filha. Ela quebra quando as pessoas preferem viver no escuro para não assumirem o peso do próprio erro. Ele se levantou, limpando a poeira da calça, e me olhou com uma firmeza que não dava margem para desculpas. Eu não vou contar para o Marcos. Essa história é sua, o erro é seu, e a dignidade de consertar isso também tem que ser sua. O Marcos chega daqui a 2 horas. Ou você senta com ele e limpa sua alma, ou o silêncio dessa mentira vai terminar de corroer o que resta do amor de vocês. A escolha é sua, mas lembre-se, a verdade dói uma vez só, a mentira sangra todo dia. As 2 horas seguintes pareceram uma eternidade. Cada segundo no relógio da parede batia como uma sentença no meu peito. Quando ouvi o barulho da chave girando na fechadura da porta da frente, meu corpo inteiro gelou. O Marcos entrou cansado, com a mochila nos ombros e aquele sorriso doce de sempre, apesar do cansaço evidente. Ele me deu um beijo rápido na testa e perguntou se estava tudo bem. Eu mal consegui responder. Olhei para o corredor e vi que a porta do quarto do seu Alberto estava fechada. Ele estava cumprindo a promessa de me deixar o palco, mas o peso da sua lição estava flutuando no ar. Marcos, por favor, senta aqui comigo. Precisamos conversar, eu disse, com a voz tão baixa que quase sumiu. Ele percebeu a gravidade no meu tom e se sentou no sofá, segurando a minha mão. Suas mãos estavam quentes, e as minhas, frias como gelo. Eu não usei rodeios. Com o coração na boca e as lágrimas correndo sem controle, eu joguei toda a verdade na mesa. Contei sobre o desespero financeiro, sobre o investimento duvidoso, sobre a perda total da nossa reserva de emergência e, finalmente, sobre a mentira do bloqueio burocrático do banco. Conforme as palavras saíam, eu sentia a mão dele congelar, aos poucos, se soltar da minha. Ver os olhos do homem que eu amava se encherem de decepção doeu mais do que qualquer castigo que o mundo pudesse me dar. O silêncio que se instalou na sala foi devastador. Ele não gritou. Ele apenas fixou o olhar no chão, com a respiração pesada, enquanto o castelo de confiança que havíamos construído em 7 anos desmoronava bem diante de nós. O Marcos não foi embora naquela noite, mas o homem que dormiu ao meu lado parecia um estranho distante. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. A reconquista da confiança não acontece com pedido de desculpas. Ela é uma construção diária, lenta e silenciosa, feita de pequenas verdades e de uma paciência infinita. Nós tivemos que reaprender a olhar um nos olhos do outro sem o fantasma da dúvida entre nós. Passamos a dividir cada conta, cada medo e cada sonho, por mais assustador que fosse. Seu Alberto voltou para o interior poucos dias depois daquela conversa,
mas a presença dele ficou marcada para sempre na nossa história. Ele não usou o meu erro para me afastar do filho dele. Ele usou a sua própria dor para salvar o nosso futuro. Hoje, quando olho para o meu marido e para o homem que me estendeu a mão quando eu merecia o julgamento, eu entendo o real significado de proteção. Proteger quem a gente ama não é esconder as nossas fraquezas ou mascarar a realidade sob o manto de uma mentira confortável. Proteger é ter a coragem de ser vulnerável, de andar na luz, mesmo quando a verdade é dolorosa. O erro me trouxe a vergonha, mas a lição do meu sogro me deu a redenção. Aprendi que o amor verdadeiro não é aquele que nunca falha, mas aquele que, diante das rachaduras da vida, escolhe não fugir, encara o escuro e decide reconstruir.